Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a proximidade das eleições no nosso país e também sobre a importância da tolerância nas nossas atitudes em todos os momentos. E se você gosta de conteúdos assim, se inscreva agora aqui no nosso canal e acione o sininho para receber a notificação de todos os nossos programas e aulas que acontecem diariamente. E nos ajude também a divulgar o Portal de Luz, enviando o link desse programa para as pessoas que você sabe que também podem gostar. E agora nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desalento, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. No mesmo mês que nós celebramos os 200 anos da independência do nosso país, que foi assunto do nosso último programa, as reflexões para o futuro também ganham grande destaque. Sem dúvida, quando se aproximam as eleições, o que nós queremos sinceramente, o que nós almejamos, é um futuro feliz para todos nós. Mas como fazer que ela se concretize em nossas vidas? É importante refletirmos de forma profunda sobre os passos que nós podemos dar na direção desse sonho. Porque se levarmos esse questionamento para diferentes pessoas em diferentes lugares do nosso mesmo Brasil, muitas podem definir a felicidade como algo que traz paz e bem-estar. O que vale dizer é que para desfrutarmos dessas conquistas da paz de forma individual, nós devemos também pensar e agir de forma coletiva. Como assim? Quer dizer que, ao pensar naquilo que eu mais desejo para mim e para minha família, eu devo considerar também o que serve para o outro lá longe? Parece complicado, mas essa afirmação repousa na máxima do Jesus Cristo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós temos a consciência de que o nosso progresso se dá por meio do esforço
e diante de desafios que a vida terrena vai nos proporcionando, não há dúvidas de que um dos exercícios mais produtivos para o nosso espírito eterno, e ao mesmo tempo muito difícil para abstrairmos a nossa visão limitada e egoísta da vida, é pensarmos na coletividade, e que pode ser exercitada na hora das eleições da nossa própria nação. É nesse momento que temos a chance de nos deparar com a nossa capacidade de expressar o nosso respeito e a nossa tolerância. Será que nós estamos sendo tolerantes? Compreendendo as diferenças, respeitando o ponto de vista de nossos semelhantes, da mesma forma que nós desejaríamos para nós mesmos? Será que nós estamos enraizando em nós mesmos a tolerância como base para o amor incondicional? E afinal, nós sabemos o que é amor incondicional? É amar sem colocar condições, sem colocar exigências para que o outro se encaixe num padrão que eu ache aceitável. É amá-lo como ele é e da forma que ele se apresenta. Mahatma Gandhi, certa vez, disse assim: a lei de ouro do comportamento humano é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca nós veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. Quanta sabedoria! O ensinamento de Gandhi nos convida a buscar como regra de ouro do nosso comportamento a tolerância, porque se assim agirmos, nos tolerando, nós promoveremos uma cultura da paz para uma sociedade onde todos nós estamos inseridos, fazendo ao nosso semelhante aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Infelizmente, a dificuldade em tolerar os nossos semelhantes, que nós todos temos em diferentes medidas, pode chegar a limites extremos, e justificando a nossa conduta com a necessidade de estabelecer a nossa verdade, inclusive nesse intuito de buscar a felicidade, nós acabamos agindo de forma desrespeitosa e por vezes até violenta, o que acaba sendo uma contradição, desde que nós somos cristãos. Nós sabemos no nosso íntimo que nós deveríamos amar o nosso próximo, então nos causa um certo mal-estar, mesmo que inconsciente, quando nós entramos em discussões geradas pela intolerância. Quando Gandhi analisa a violência como um caminho que é usado para se impor uma verdade, ele nos ensina assim: eu sou contra a violência, porque ela parece fazer o bem, mas é um bem só temporário. O mal que ela faz é que é permanente. Ou seja, a tolerância é o caminho para nós evitarmos a violência, porque nos ajuda a aceitar o outro como ele é. E essa aceitação nos liberta de pensamentos de crítica, nos deixa mais leves e compassivos, e também nos ajuda a compreender e a ter empatia com esse semelhante. E com isso, nós acabamos compreendendo a nós mesmos também, com as nossas próprias qualidades e limitações. As eleições nos convidam a pensar de forma coletiva e também a olhar para dentro de nós, para lutarmos contra a intolerância que habita nos nossos corações e que acaba sustentando a violência que ainda existe dentro de nós e no mundo. Mesmo que essa violência seja apenas através de palavras, numa rede social, por exemplo. Ela também pode agredir. E ao invés de plantar o espírito cristão de gentileza e de docilidade, pode acabar afastando e magoando o nosso irmão. É tempo de pacificar, e é esse o convite que nós queremos aqui fazer. Pensar nos nossos semelhantes, fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Ter uma escuta amorosa para o que o outro quer nos dizer, saber ouvir esse outro, aceitar uma opinião diferente da nossa. Numa página memorável do livro Fonte Viva, Emmanuel aconselha assim: alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. Portanto, o caminho para a pacificação e para a unificação
só é possível quando nós escolhemos a rota da tolerância mútua, afastando de nós a violência de qualquer espécie. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 25, Emmanuel, mais uma vez, diz assim: oferece-nos o Cristo, o modelo da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se à deserção de Pedro ou à fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, refere-se apenas ao serviço de redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo, onde estiver, saúde e paz, renovação e segurança. Portanto, vamos entender o nosso papel como pacificadores neste momento, elegendo a tolerância para coroarmos a paz no nosso país. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar.
Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Outro dia eu me peguei pensando em como é comum idolatrar alguém, assim como abominar também, dois extremos. Quando se idolatra, tende-se a seguir o ídolo. Aliás, nunca seguir alguém se tornou tão comum como as redes sociais. Certamente, seguir alguém que nos acrescenta conhecimento e experiência, que vão nos ajudar para lidar melhor com as questões que a vida nos impõe, é com certeza uma forma bem dinâmica e salutar de receber e compartilhar conhecimentos, certo? Mas, no entanto, não é o que comumente ocorre. Nem preciso expressar aqui a indignação de ver o enorme número de disseminadores de opinião no sentido estrito da palavra. Opinião sem discernimento, vazias, sem fundamento, que são seguidos, né, essas questões, essas verdades, né, pseudo-verdades, são seguidas por um verdadeiro séquito de milhares de pessoas que se limitam em imitar o seu ídolo, que ele despeja nas redes sociais a todo momento. Idolatria, gente, nunca foi bom, de qualquer ponto de vista. Sob o foco religioso, o combate a este costume aparece em várias citações da Bíblia, ao alertar quanto ao único ídolo a ser seguido, que é Deus. No dicionário, idolatria é adorar, venerar, reverenciar um ídolo, que no sentido figurado que estamos falando é a pessoa que é objeto de grande paixão ou admiração. A idolatria leva ao fanatismo em diversos campos, quer ideológico, político, religioso. Isto é fato. Um exemplo de tragédia no âmbito da religião ocorreu quando o idolatrado pastor Jim Jones, em 1978, levou 900 pessoas à morte lá na Goiânia, todas de uma só vez, inclusive crianças que ingeriram suco de laranja com cianureto. Assim como Jim Jones, no campo religioso, temos outros tantos episódios lamentáveis. Acredito que todos concordam também que Hitler era, infelizmente, e ainda é, né, nos dias de hoje, idolatrado. Assim, sua ideologia exerce um fascínio sobre os seus seguidores, despertando neles, segundo as suas tendências, a vontade de agirem de acordo com elas. Nem preciso me estender aqui quanto às consequências dessa idolatria. Tendências que são despertadas e insufladas pelas ideias de seu ídolo. Percebam que a questão de idolatria pode alcançar as situações mais cotidianas e comuns de nossa vida. Por mais que amemos nossos pais, por exemplo, quando idolatramos um dos genitores, podemos, ao longo da vida, nos decepcionarmos e, por conta disso, se não estivermos preparados espiritualmente, se não formos maduros o suficiente, podemos passar de idolatria para aversão, o que é péssimo. Uma amiga minha tinha adoração pelo pai quando era criança. Ele era atleta, jogava vôlei e ganhava vários campeonatos. Sempre a levava para assistir aos jogos e a incentivou, inclusive, a jogar vôlei, assim como ele. Quando seu pai viajava para jogar em torneios fora da cidade em que moravam e ela não podia ir,
por causa da escola, chegava até a ficar doente. Tudo que o pai falava era lei, era o certo. Ao chegar na vida adulta, continuou idolatrando seu pai. Tudo que ele dizia e fazia era maravilhoso, era perfeito. Afinal, né, ele era perfeito. Porém, com o passar do tempo, seus pais se separaram e ela demorou muito a entender, pois afinal, como a sua mãe encontrava nele algum motivo para se separar? Entretanto, acabou descobrindo que seu pai não era bem aquilo que ela idealizou durante toda a vida. E, na verdade, muitas das suas ausências não era porque estava viajando para jogar, e sim porque ele acabou formando uma outra família em outra cidade, inclusive tinha uma outra filha. E sua mãe não mais aceitando a situação, né? Porque seu marido, que já há muito tempo, ele não cumpria com seus compromissos com a família. Minha amiga se decepcionou total com seu ídolo, de tal forma que rompeu relações com seu adorado pai e ficou sem falar com ele por muitos anos. Tornou-se uma mulher desconfiada e seus relacionamentos eram sofríveis, pois em cada namorado ela buscava qualidades que a fizessem idolatrá-lo e não encontrava, certamente. Ela fez terapia e isso ajudou a ver que todos nós somos falíveis, cometemos erros e não é porque não amamos, porque somos ruins, não é por isso, mas porque somos humanos. Ela também se tornou espírita, né? E se tornou uma aprendiz do evangelho bem aplicada, inclusive. Minha amiga, então, passou a ver o seu pai como um ser falível e não herói, que um dia se apaixonou por outra pessoa, mas que nunca deixou de amá-la. Era um bom pai, embora agisse em algumas ocasiões de forma irresponsável, ele a amava. Entendeu isso e ela ela percebeu que ela que o idolatrou, entendeu? Assim como ela passou a vê-lo como um homem perfeito, o que não era a realidade. O bom, gente, é que ela se reconciliou com o pai, passou a vê-lo como ele realmente era, com qualidades e defeitos, assim como ela. Portanto, amigos e amigas, devemos nos vigiar para não cairmos nos enganos da idolatria. Não é porque alguém diz o que queremos ouvir, acredita no que acreditamos e não gosta daquilo que nós também não gostamos e também ama aquilo que amamos, merece ser elevado à categoria de ídolo, a ser seguido de maneira cega. A admiração por alguém faz parte da nossa natureza, mas entre a admiração, que está no campo da razão, a idolatria, né? Entre a razão e a idolatria, que está fora da nossa amiga, a razão, há uma enorme diferença. E eu não poderia deixar aqui no nosso programa de manifestar a minha preocupação com este momento político do Brasil, onde vemos uma polarização, né, de opinião entre candidatos à presidência. Tenhamos em mente que nenhum dos dois é perfeito. Nenhum é infalível ou detém 100% de tudo que o país precisa. Melhor vermos como irmãos, movidos por ideais e projetos com os quais podemos ou não ter afinidade ou aceitar. Idolatria, gente, não é a melhor conselheira nesta hora. Tão importante para o Brasil. Respeitemos as opiniões diversas das nossas
e não entremos em combate, em contendas, levantando bandeira em nome de um ídolo que nem conhecemos direito como pessoa e que nem conhece a nós, tampouco a nossa família, os nossos amigos. Pensemos nisso e até o próximo encontro. Vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos! Como sempre, é muito bom estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, itens 4, 5, 6 e 7, os quais textualmente esclarecem-nos que Jesus não foi somente um legislador moralista, e que o Espiritismo vem revelar a existência e a natureza do mundo espiritual, ao dizer: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que anunciaram a sua vinda. A sua autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz e os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas que virão para a realização dos destinos humanos. Entretanto, Jesus não disse tudo, limitando-se com referência a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de suas ou de algumas de suas palavras, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, pois eram ideias que não podiam vir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir significativamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo nos mostra o mundo espiritual não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz referência em muitas circunstâncias. É por isso que muito daquilo que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus,
mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com a ajuda de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo de suas luzes para lhes tornar conhecido esse mundo e o destino que ali os espera. Assim, como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para que toda a gente entenda o que foi dito, apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Amigas e amigos, que estes esclarecimentos possam trazer conforto e esperança a todos nós encarnados e desencarnados, para darmos continuidade na existência física, objetivando sempre o crescimento moral, intelectual e espiritual, através da prática contínua e constante da fraternidade e da caridade, com Deus, Jesus e os benfeitores espirituais em nossa mente e coração. Boas reflexões, agradecemos pela companhia, desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui o programa de hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo e compartilhe o link para que mais e mais pessoas tenham acesso à mensagem transformadora do Espiritismo. Muito obrigada e até a próxima!